Subarashi seria essa palavra certa para descrever o quão incrível foi o episódio de número 9 wa de Demon Slayer Kimetsu no Aiba. Sério, foi maravilhoso, foi incrível, foi um episódio que tipo, a gente sentiu o ódio que o protagonista sentiu quando ele viu o grande inimigo dele. O episódio em si teve desde o começo uma trilha sonora envolvente, o compositor tá de parabéns. A primeira missão do Tenjiro, digamos que foi um sucesso, embora tenha tido várias perdas, enquanto ele ainda não conseguia caçar o Oni. Então sério, esse episódio mostrou muito da Nezuko, mostrou tipo a conclusão da missão do Tenjiro e ainda mostrou a nova missão do Tenjiro, que ele tem que encontrar um Oni que está em Tóquio se escondendo. E esse Oni é o grande inimigo dele, o Kibutsuji Muzan. Então sério, esse episódio você já sentiu quão incrível foi só de eu ter falado essa parte. Então se prepare, jovens, porque eu vou falar o que eu gostei, o que eu achei do episódio de número 7 de Demon Slayer, o que eu achei de mais interessante, como é que foi o episódio. Então caso você queira compartilhar sua opinião também nos comentários, comenta aí o que você achou, a sua opinião bem sincera sobre esse episódio, você gostou realmente? Me diga nos comentários. Você acha que o Tenjiro já vai matar o Kibutsuji Muzan? A gente vai conversar sobre isso. Então, vamos falar de Demon Slayer, Kimetsu no Aiba, episódio de número 7. Finalmente Tenjiro encontra Kibutsuji Muzan. Vamos começar falando pela parte que eu mais gostei, então daí depois a gente fala um pouco do começo do episódio, como é que foi o desfecho da primeira missão do Tenjiro. Então, eu acho que tipo, ele já tá em Asakusa, que é um distrito de Tóquio, realmente existe. Foi interessante, já é a missão nova dele, ele mal teve descanso, aquele corvo sempre que acaba uma missão já dá outra pra ele. Então o coitado já tá falando, ué, mas eu já tenho que ir. E o corvo falou, hi. Então foi bem legal. O que acontece é que a gente vê que ele chega e lá tá muito diferente. Isso me surpreendeu bastante, porque eu achei que ia ser um clima tipo bem das regiões onde o Tenjiro tá, que não é tão, digamos que, tecnológico. E digamos que pela época que o anime se passa, a Tóquio já estava numa época tecnológica, como o próprio Tenjiro falou, caraca, aqui já tá muito mais avançado. Então foi legal ver isso, eu achei que foi uma coisa bem diferente, tipo, da região onde o Tenjiro tava, que era vilarejos, tudo, cidades, tipo, interiores. E tipo, ele já tá em um distrito que é o mais badalado, querendo ou não, do Japão, que é Tóquio. Então, tipo, lá também já tá bem, digamos que avançado para a época. A gente viu que ele tá lá, é uma cidade bem rodeada à noite, Asakusa, pelo que dá a entender, pelo menos na adaptação do episódio. A gente viu que daí o Tenjiro tá lá, ele pede um don, que é um prato japonês, para ele fazer uma refeição, né, que ele mal comeu. Então acontece que a Nezuko está caminhando com ele lado a lado, só que ela ainda tá dormindo para ela recuperar as forças dela, porque por conta daquela missão ela acabou machucando a testa dela. Então a gente vê que ela ainda tá dormindo, tem que recuperar a energia dela, e o que acontece? Que o Tenjiro, no meio da refeição dele, encontra algo que provavelmente acabou com a fome dele. Ele sente um Nioi. E de quem é esse Nioi? Da pessoa que ele mais tem ódio na vida, a pessoa que atormentou várias pessoas, não só humanos, e sim Onis. Kibutsuji Muzan, a pessoa que ele mais odeia e nunca perdoará na vida. Finalmente ele encontra, admito, eu gostei do episódio já ter colocado nesse episódio 7, acho que foi bom pra obra já esse encontro entre os dois, independente se o Kibutsuji vai morrer ou não. Eu acho que já é importante que o Tenjiro pelo menos tente lutar contra ele nesse episódio. Então, o que acontece? A gente viu que o Tenjiro vai sentindo o cheiro dele, é um cheiro que ele já conhecia por conta do que aconteceu na casa dele, então ele encosta no ombro daquele homem, olhos não mentem, é vermelho, vermelho de olho. E quando ele vê esse homem, ele vê uma criança. E essa criança é a filha desse Oni que ele tanto odeia. Então isso causa um maior ódio, tipo, digamos que uma raiva. Porque ele vê que tipo, o cara mata várias pessoas, se transforma em Onis. Mas ele está se relacionando com uma humana e tem uma criança que é humana. Então o Tenjiro mesmo disse... Como que ele pode estar fazendo isso? São humanas, esse cheiro eu sinto, não são de Onis. Então, sério, isso causa uma raiva para a gente. Porque, admitamos, se fosse um Oni, a gente até ia achar, tá bom, né? Ele é um homem, ele tá apaixonado por alguém. Só que não, é uma humana. A pessoa que ele já matou, já transformou em Onis milhares de vezes. Então, tipo, como a gente não vai sentir um rancor disso, uma raiva? O próprio Tenjiro, quando ele viu, ele não tinha como se manifestar. Ele só podia ficar em choque. Era isso que ele sentia, era isso que a gente sentia ao assistir. Então, sério, eu gostei, acho que foi muito legal. A trilha sonora ajudou bastante.
bastante. E o que eu posso dizer é que o Tanjiro, ele tava com ódio, ainda mais por conta de que o Kibutsuji mostrou que é ele mesmo o Oni, porque uma pessoa tava passando e ele, com um simples golpe de dedos, transforma a pessoa em Oni, o que comprova que ele consegue manipular o sangue da pessoa e transformar em Oni. Então, tipo, a pessoa, ele fez isso pra provocar o protagonista. Então, o Tanjiro já na hora fala, não faça isso, que a pessoa que se transformou em Oni ia comer a noiva. Então, o que acontece é que, tipo, isso aí, a gente já viu o que vai acontecer, o Kibutsuji Muzan vai fugir, porque o Tanjiro vai cuidar desse Oni, embora, no meu ponto de vista, eu queria que o Tanjiro matasse já o Kibutsuji Muzan, já nessa parte. Infelizmente, a gente sabe que isso não vai acontecer, o Tanjiro vai cuidar daquele Oni, e daí ele já vai perder o Kibutsuji de rastro. Apesar que o Tanjiro pode sentir pelo rastro o Oni, por mais fraco que esteja. Mas não dá para saber, vamos ter que esperar o próximo episódio. O que eu posso dizer é que esse episódio foi um episódio que provoca várias emoções, é bem emocional, seja no sentido de raiva, de drama. Então eu gostei bastante, acho que esse encontro do protagonista com o grande inimigo dele foi importante para a obra. O que dá mais ódio é saber sobre esse laço que o Oni em si tem com humanos. Tipo, ele é meio que, digamos, eu não tenho uma palavra ainda ao certo para descrever, só que seria egoísta. Para transformar várias pessoas em Onis, ele não se importa, mas digamos que ele tem uma relação com humanos, então isso causa um pouco de ódio. Mas ao longo da obra a gente vai entender mais disso. Para todo caso, a gente viu que acabou o episódio nessa parte do Tanjiro tendo que provavelmente salvar a pessoa daquele Oni, então vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. O que eu posso dizer, se você me perguntasse, como eu já falei um pouco, Haru, o que você acha que o Tanjiro deveria ter feito? Olha, o Tanjiro perdeu, digamos que praticamente 99% da família dele. Ele teve a irmã transformada em um Oni. Olha, eu acho que o espírito de vingança do personagem tá bem ativo, né? Então, tipo, se ele quisesse ter uma vantagem, ele atacava a família do Kibutsuji Muzan e isso facilitaria um golpe no próprio Oni. E, embora o Oni seja muito experiente, talvez seja o Oni mais forte, se ele atacasse a família, isso seria, digamos que, o ponto fraco do Muzan. Então, na minha opinião, se a gente fosse o Tanjiro, a gente deveria atacar a Kazoko do próprio Oni. E daí você vai estar pensando, caraca, Haru, como você é mal, você iria atacar a família dele. Cara, ele só matou quase o meu clã inteiro. Você acha que eu não ia me importar de atacar só causar um arranhão na família, na mulher dele? Eu acho que isso é o mínimo que ele merecia. Só que sim, eu concordo que isso só geraria mais ódio em um ciclo, a gente já aprendeu isso com vários animes. Só que no sentido, pela personalidade do Tanjiro, a gente viu que ele não vai atacar, digamos que a garota e a mulher do Oni, porque são humanas. Elas podem nem saber da verdadeira identidade desse Oni. Então eu concordo que não seria o certo, mas no espírito de vingança, um vingador mesmo provavelmente atacaria para provocar um ponto fraco no Muzan. Mas para todo caso, isso é só meu ponto de vista, eu só quis adiantar um pouco sobre isso, mas se você me perguntar, sim, é realmente malvado, seria muito, digamos que, sujo fazer isso, atacar, digamos que quem é próximo do Muzan, mas seria um espírito de vingador se você for pensar. Mas, agora voltando ao assunto principal, provavelmente a gente ainda vai ver mais o Tanjiro, mas não acho que ele vai atacar o Muzan, ainda mais porque ele tá com uma criança no colo e pela personalidade do Tanjiro, ele não vai querer atacar correndo o perigo de machucar a criança. E nisso eu concordaria com o Tanjiro, tipo, se a gente tem muitas emoções, a gente não vai querer atacar uma vítima, tipo, só por conta do verdadeiro Oni, das coisas que ele fez. Para todo caso, eu gostei do episódio, eu falei mais essa parte, o que eu achei, o que eu gostei de interessante. Agora eu tenho que falar um pouco sobre o começo do episódio, que foi o desfecho da primeira missão do Tanjiro. Mas caso você queira comentar o que você achou desse final, que foi muito bom, me diga nos comentários. E ainda teve cena de comédia, afinal a gente viu o Tanjiro, digamos que indo pelo um beco e ele acabou encontrando duas pessoas se relacionando, então foi muito bom. Agora vamos falar do final da primeira missão do Tanjiro, como é que ocorreu, ele conseguiu lidar bem com aquele Oni, vamos falar sobre isso. A missão foi um sucesso, a gente viu, por isso que eu nem fiquei muito em cima do começo do episódio. A gente viu que o Tanjiro entrou no pântano e lá ele acabou com aqueles dois Onis que estavam escondidos lá e eles tinham mais vantagens sobre lá. Só que como o próprio Tanjiro mesmo falou, você acha que eu treinei com quem? Eu treinei com o melhor dos caras, os caras que iam matar você em 10 segundos, o Urokodaki-san. Então, tipo, o Tanjiro já tá inexperiente em aguentar, em prender a respiração dele, em, digamos que, estar em ambientes com pouco, como eu posso dizer, pouca respiração, não seria bem o termo certo, mas espero que você tenha entendido, com pouco oxigênio, acho que seria o melhor termo. Então a gente vê que o Tanjiro, ele está lá, digamos que naquele pântano, e ele consegue usar, acho que a sexta forma,
Rokudaime que se diz? Ou Rokudai? Eu não lembro, mas foi a sexta forma lá da lança de água, algo que é a técnica dele. Ele derrota os 2 Onis com a maior facilidade, e a gente viu que é uma das técnicas que ele só pode usar em terreno com água mesmo. Isso o episódio mostrando que tem técnicas que tem maior vantagem quando se está no local com maior vantagem para o usuário do elemento, eu diria, que no caso do Tanjiro era água. Então a gente viu que ele ainda pegou aquele negócio que os Onis tinham pego das vítimas, seja aqueles broches, laços. Então a gente viu que o Tanjiro ainda pegou isso das vítimas. Para todo caso, ele consegue concluir a missão. A Nezuko estava indo bem, e olha que ela só estava usando habilidades físicas, não eram habilidades que ela ganhou com o poder de Oni. Então ela cuidou bem, digamos, da luta, só que a gente viu um momento que ela ia quase levar pior, porque o Oni tinha mais experiência sobre ela, e o Tanjiro chega e só fala: tira as suas mãos sujas da minha irmã mais nova, seu desgraçado. E assim a gente viu que ele acaba com aquele Oni, porque o Oni em si, ele estava, digamos que até os ossos estavam com cheiro, não, estavam tremendo de terror, por conta que só foi o Tanjiro falar o nome do Muzan que o Oni falou: eu não posso falar, eu não posso. E daí acontece que o Tanjiro, tipo, como não tinha como conseguir uma informação, só acaba com o Oni. O que mostra que o Muzan, ele, digamos que atormentou vários Onis falando: você não passe nada do meu nome, porque se você falar do meu nome, eu vou caçar você até a morte, porque eu já vou saber na hora quando você falar do meu nome. Isso pode ser um blefe? Pode ser um blefe, como pode ser verdade. Então a gente viu que ele acabou, digamos lá, com aquele Oni, e foi com uma maior facilidade que o Tanjiro concluiu a primeira missão dele. Se foi com sucesso, a gente não pode dizer ao certo, porque o Oni não deu as informações que ele mais queria. Mas a pedido da missão foi exatamente um sucesso, o Oni foi eliminado. E daí vamos para a parte final do episódio, que foi uma das partes mais legais que eu gostei, que foi a parte do Tanjiro falando com o Kazumi-san, que tipo, independente de quantas perdas nós tivermos, por mais poderoso que o golpe seja, a gente tem que seguir em frente, porque esse golpe foi poderoso, só que a gente tem que levantar. E isso é uma questão legal, porque isso tem muito com a relação que o Tanjiro falou. Tipo, você pode perder a sua noiva, você pode perder seus amigos, você pode perder quem você mais ama na vida, mas você não pode ficar caído, você tem que levantar. E isso é um recado que ele dá para quem estava assistindo também, porque independente de quem a gente perdeu, por mais doloroso, por mais triste que seja, nós temos que, digamos que, superar. A gente nunca vai esquecer, mas a gente tem que superar esse sentimento. A gente sempre vai ter esse sentimento com a gente, só que a gente tem que seguir em frente, porque a gente tem que, com isso, ganhar uma experiência e ficar mais forte. Então, o Tanjiro em si, ele colocou tipo de uma forma muito bonita e simples, que quem vê o episódio vai entender, mas eu tinha que destacar isso no vídeo, porque isso é um recado importante que o anime deu para a gente, e eu tinha que ressaltar mais ainda, para que se você perdeu alguém que lhe é importante, você nunca vai esquecer, mas você tem que levantar, você tem que ficar bem, porque você, tipo, tem que seguir em frente, você tá vivo. Então, eu queria deixar esse recado para vocês que talvez tenham perdido alguém importante, mas o anime colocou de uma forma muito bonita que você vai até chorar se você assistir. Para todo caso, o que eu posso dizer é que o episódio foi sem palavras essa parte. O próprio Kazumi, ele, tipo, tinha sido meio que, digamos que injusto quando ele segurou no Tanjiro e falou, e você entende isso. E quando ele viu as mãos do Tanjiro, que eram mãos de treino, ele viu que o Tanjiro falou com um olhar triste de quem já tinha sentido essa experiência. Ele fala Sumanai, que é um jeito meio que ríspido, mas que é de pedir desculpas pelo que aconteceu. Então ele pede porque ele viu que o Tanjiro já tinha passado por isso e ele pediu desculpas, e daí o Tanjiro entende o lado dele, tanto que ele fala: cuide da garota por mim, por favor. E daí a gente viu que essa parte da primeira missão foi concluída. Foi uma parte muito bonita, ainda mais por esse final que eu diria que foi surpreendente, eles tocarem uma parte de drama. Gostei mais ainda, Kimetsu no Yaiba tá me impressionando nessa parte também de drama, tá fazendo me emocionar a cada episódio, então eu gostei muito porque foi uma mensagem muito bonita que a obra deixou e que eu não esperava que eles iam fazer. Para todo caso, eu gostei do episódio, eu acho que era isso, minha querida, meu querido jovem, que eu tinha para falar sobre Demon Slayer, o episódio de número 7. Foi um episódio que eu recomendo muito que você veja, porque é um episódio que você vai gostar. E se você já viu o episódio, eu acho que provavelmente você já viu, me diga aí o que você achou do episódio, o que você mais gostou. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, porque vai estar ajudando o canal a crescer. Conto com o seu compartilhamento, com o seu like, com a sua inscrição no vídeo, seu comentário, que isso vai ajudar, vai fortalecer o canal, vai aumentar. Caso você queira compartilhar por redes sociais, por qualquer aplicativo, com um amigo, com uma amiga, o vídeo vai estar ajudando o canal. Então manda o link aí, pede pra pessoa se inscrever, convence irmão, irmã, que isso vai estar ajudando bastante. Para todo caso, se a sua pergunta é: Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Então, minha querida e meu querido jovens, esperemos algo que vai ser, eu acho que bem emocional, eu diria.
eles vão focar numa parte, provavelmente, no sentimento de culpa do Tanjiro. Por quê? Porque a gente sabe que aquele Oni, ele vai fugir, o Tanjiro vai cuidar do outro Oni, então ele vai perder o rastro vai estar fraco, o Tanjiro ainda vai tentar caçar ele, então a gente não sabe ainda ao certo o que vai acontecer. Se fosse perguntar a minha opinião, eu acredito que o Tanjiro deva conhecer algum parceiro que ajude ele nessa missão em Asakusa, que é em Tóquio. Então provavelmente talvez se apresentem já um personagem novo ou alguém que vai cuidar do Tanjiro, porque a gente viu que pela abertura o Tanjiro vai ter parceiros, então provavelmente deve ser algo semelhante a isso. E a gente vai ver esse desfecho dessa parte que foi do Kibutsu de Muzan. Provavelmente a gente vai ver um pouco dele fugindo, ou o Tanjiro tentando caçar ele. A gente vai ter que esperar o próximo episódio daí pra ver. Mas a gente assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?